Olá, bom dia, primeiro ano. Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Hoje, embora vocês estejam fazendo provas, né, antes de tudo desejo que vocês sejam felizes, né, na prova de vocês, tenham muito sucesso porém, nós temos que dar continuidade nos nossos estudos. Nós já vimos alguma coisa, alguma introdução sobre mapas. Nós já vimos o que é mapa, nós já vimos quais são os elementos, né, que são necessários para a leitura de um mapa. Nós vimos que existem alguns elementos que eles são formais, né? E existem elementos que a gente pode acrescentar. Hoje, porém, nós vamos estudar sobre mapa temático. O que é um mapa temático? O próprio nome já está falando, ele vai trabalhar um determinado tema, né, vai nos informar algum tema específico dentro desse mapa. Então, vamos ver, conceituar corretamente o que é um mapa temático. Então, aqui nós temos, né, o conceito de um mapa temático, da representação de um determinado espaço relacionado a um determinado tema, certo? Então, esse espaço aí, ele pode ser o espaço em que você está agora, né? E assim como ele pode chegar até o mapa mundi. Então, não importa o tamanho. Só que dentro desse mapa é necessário que a gente obedeça alguns critérios, né? No caso aqui da carta topográfica, né? Então, quais são os critérios que eu observo? Dentro da carta topográfica tem que ter a escala, que nós já vimos antes, nós temos que ter as legendas, né? O tema a ser estudado, a localização, entre outros aspectos, desculpem, tá? Entre outros aspectos. Outra coisa que nós podemos observar aqui, dentro da posição, né, do mapa, é a questão da altimetria, o relevo. Então, são características que podem ser estudadas dentro da carta topográfica, mas obedecendo aos critérios anteriores, né, aos critérios mundiais. Anamorfose, que também é um mapa temático. O que é uma anamorfose? Aqueles desenhos que eu passo lá para vocês representando o Brasil, representando a América do Sul. Então, assim, ele é um mapa distorcido. Ele não vai ter essas características, essas formalidades que tem na carta ou no mapa temático, certo? Ele não vai ter escala, ele não vai ter localização, ele não vai ter simbologia, né? Eu vou desenhar, fazer passar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu faço isso aqui, ó. Né? Isso aqui. Então, quando você vê esses dois chifrinhos aqui, você já pensa que deve ser o Brasil, né? Então, esse aí é uma anamorfose. Ele não vai ter um critério é, como tem que ser obedecido dentro da carta topográfica, dentro do mapa. Então, ele tem apenas uma forma, um desenho distorcido. Porém, na medida que a gente vai discutindo um determinado assunto, vocês vão observando, né? Ou observado mais de perto, ou usando lente de ampliação, vocês vão podendo observar com melhor certeza aquilo que está sendo tratado, né? O assunto, a localização. Então, isso aqui é uma anamorfose. Só explicando melhor aqui sobre a anamorfose, né? A representação de figura ela é distorcida. Vocês estão vendo que o Brasil está totalmente distorcido. E irreconhecível, inacabável, né? Vamos falar assim, que não foi bem feito, né? Porém, como eu disse para vocês entenderem melhor a leitura dele, vocês têm que ter conhecimento do assunto, da localidade, né? Ou aproximar muito da imagem para vocês terem noção do que realmente está falando. Dentro do mapa temático, nós vamos ter algumas características, né? Como eu já disse ali, que é a representação de um determinado espaço, mas nós vamos ver que também dentro do mapa temático,
Ele tem que obedecer alguns critérios. Eu já falei, né? Obedecer critérios pré-estabelecidos mundialmente. Ele também vem falar sobre uma determinada descrição espacial, em determinados aspectos, né? Apresentam formas distintas de leituras, né? Por exemplo, vou falar sobre o mapa de vegetação brasileira, ele não vai citar outro assunto, ele vai apresentar somente sobre a vegetação, geralmente representado de verde, às vezes o amarelo, na medida que vai escurecendo o mapa, vai mudando o tipo de vegetação. Ou o clima, vamos supor, né? Vou pegar o clima. O amarelo, ele vai do amarelo mais claro até o alaranjado. Do amarelo mais claro, geralmente o clima mais frio, do alaranjado mais quente. Então, isso aí são formas de representar o mapa. Porque quando eu falei que ele obedece determinados critérios, aqui ele vai estar ou está obedecendo, desculpe, obedecendo às legendas, né? Então, no caso aqui, nós estamos usando cores. Eu posso usar, por exemplo, dimensão, se eu for representar quantitativo. Eu posso apresentar através de círculos. Vamos para pegar, assim, por exemplo, cidades. Você vai pegar pontinho pequenininho, né, que representa cidades pequenas, um ponto maior, cidades maiores, né, às vezes até círculos, né, cidades bem grandes. Então, está também, é um critério formal que tem que ser obedecido, né, representando quantidade. Para ficar assim mais claro, eu vou passar aqui para vocês quais são os mapas temáticos mais conhecidos e mais utilizados, né, dentro do nosso estudo e mesmo dentro assim, de determinados departamentos voltado para um tema específico. Então, aqui dentro dos mapas temáticos, nós vamos ver aqui o mapa histórico, né? São aqueles mapas que vão, na realidade, demonstrar, contar a história de determinado espaço. Esses dias mesmo, eu estava estudando no terceiro ano, né, a questão da formação do território brasileiro. Então, né, através de mapas, eu pude mostrar para eles, né, como é que se deu, como é que se formou o território brasileiro, porque ele não tinha o mesmo aspecto físico que ele tem hoje, né? Então, nós podemos trabalhar o mapa histórico. O mapa econômico, ele está voltado para a economia. No mapa econômico, ele tanto vai estudar, pode estar ligado à questão numérica, né, quantitativo, por exemplo, o PIB brasileiro, né, ele pode estar a divisão econômica do país, do estado, de determinada região, qual região que ganha mais, os trabalhadores ganham mais, qual ganha menos, por que eles ganham mais, então o econômico está ligado a isso. Mas propriamente também a apropriação do espaço. Quando eu falo apropriação do espaço, que é uma coisa assim que dentro de geografia a gente fala constantemente, né? A apropriação do espaço é através do trabalho, né? Então, quando vai trabalhar esse mapa econômico, um dos fatores que a gente trabalha é a questão da apropriação do espaço. O mapa demográfico. Nós estudamos no primeiro bimestre a questão de demografia, né? A quantidade de habitantes existentes num determinado espaço, no país, no mundo, na sua cidade. Então, vai estar ligado principalmente também quantitativo, né, aos números de pessoas. Nesse mapa demográfico, que também é bem abrangente, porque dentro da demografia eu posso estudar não só quantidade, eu posso estar estudando a questão, a questão econômica, a questão social, né, dentro dessa questão social. Eu posso estar estudando educação, eu posso estar estudando saúde, né? Então, está tudo relacionado ao povo, à demografia. Mapa político, ele está voltado para a divisão regional, né, do espaço físico em que a gente está adentrando. Por exemplo, nós pegamos o mapa, vou estar sempre voltando para o mapa do Brasil. Quando eu falo assim, a divisão política do Brasil, o mapa do Brasil é dividido em estados. A divisão regional do Brasil, região sul, região norte, região sudeste, né, nordeste, centro-oeste. Então, o mapa político,
ele vai estar voltando para essa divisão do país. Finalmente, né, o mapa físico. O mapa físico também, ele também é bem abrangente. Quando eu falei para vocês que o mapa temático, ele vai estar voltando para oferecer realidade para a gente dentro de um determinado tema. Então, o mapa físico, ele é bem abrangente. Dentro do mapa de clima, ele não vai trabalhar outro tipo de tema, por exemplo, vai trabalhar o clima com a vegetação. Ele vai estar trabalhando clima, certo? A vegetação, a diversidade, né, de vegetação de um determinado espaço, né? A floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, né? Então, assim por diante. A hidrografia, ele vai estar voltado para trabalhar a questão dos rios, das águas, né? De determinado espaço. Se esses rios, eles são perenes ou não. A questão dos aquíferos, né? A questão das geleiras. Então, isso aí tudo vai estar voltado para a hidrografia. O relevo, né? O relevo de um determinado espaço, ele é planície, ele é planalto, né? Então, vai estar voltado principalmente para bem voltado mesmo, para essas questões citadas anteriormente, né? Que eles são restritos às informações. Uma coisa que nós temos que levar em consideração é que é a questão que ele está sempre envolvendo, ele é humanizado, vamos falar assim, ele está envolvendo a questão humana dentro desses mapas temáticos. Só sintetizando agora para vocês, né, sobre o mapa temático, nós vamos observar então que são representações gráficas determinando espaço, obedecendo critérios, que eu já havia falado antes, né, pré-estabelecido, para designar diferentes aspectos. Né? Que aspectos são esses? Foi todos esses que eu acabei de citar aí para vocês agora e que ainda está na tela de vocês. Eles também servem para determinar aspectos que representam as formas distintas de leituras e interpretações da realidade, né? E tanto é que esse mapa pode ser modificado. Em qualquer aspecto aí, quando eu falo, não havia falado isso para vocês, por exemplo, quando eu falo em clima, há mudanças de clima, né? Nós estamos observando agora aí, principalmente, a questão da efeito estufa, né, que está mudando, está numa variação muito grande de clima. Na vegetação, desmatamento que está acontecendo. Então, pode haver realmente essa variação. Então, dentro do mapa temático, ele vai te dar a noção exata daquele momento, daquele fato histórico, nas manifestações sociais, naturais, culturais, econômicas e assim por diante.